Então, olá, sétimo ano. A gente vai fazer aquela correção que ficou para trás, né? Estou gravando esse vídeo, vou postar ele, vocês vão ver a hora que vocês puderem, né? Para a gente não deixar nada do volume 1 ficar para trás. A gente poder começar o volume 2 tranquilo. Então aqui, ó, cite algumas atividades humanas que estão causando o desmatamento da Caatinga. Então já está logo acima ali, ó. No texto que trata da Caatinga, ele tem tanto uma imagem mostrando, né, a produção das fibras de sisal, e aqui do lado ele vai falar da utilização da madeira para lenha, para formação de carvão vegetal. Então estava bem fácil a resposta. Estava logo acima ali. Aqui ele também trata do processo de arenização nas pradarias. Percebam que as respostas estão bem próximas ali às perguntas, né? Então, ó, quais são essas atividades? Destacar a utilização de madeira para a lenha, né, e o desmatamento para a produção de sisal. A 2 ali, a questão das queimadas. Elas podem auxiliar na vegetação do cerrado? Sim, o cerrado é uma savana tropical. E a queimada ela é um elemento natural dos biomas de savana. Elas acontecem na estação seca e a queimada serve para renovar a vegetação. A matéria orgânica que passou pela queimada, as cinzas vão realimentar o solo, né, e quando vier a estação chuvosa, o cerrado floresce novamente. Qual que é o problema? O problema é que o ser humano, né, nas áreas principalmente de avanço da agropecuária, causam queimadas artificiais. E o cerrado, aquele ciclo, né, aquele ecossistema, ele não dá conta de repor a flora, né, e acaba destruindo, tornando o cerrado um deserto. E a 3 ali a gente já passou, a gente já viu qual bioma que é, né? Por que ocorre a arenização? Qual domínio vem sofrendo esse problema? É o domínio das pradarias, né? O bioma dos pampas gaúchos. O fenômeno da arenização é quando o solo ele vai perdendo nutrientes, vai perdendo matéria orgânica e vai se arenizando, se desertificando. Principalmente por causa da pecuária extensiva, né? O pisoteio do gado vem tirando os nutrientes do solo. Continuando nossa correção, então, ali a número 1, dos domínios morfoclimáticos, né, no Organize Suas Ideias. Considerando que sua viagem se iniciou na cidade de Macapá, capital do Amapá, então onde que está Macapá? Está aqui, ó, capital do Amapá. Por quais domínios você passou em ordem até chegar a Bagé, no Rio Grande do Sul? Desconsidere, nesse caso, né, os biomas de transição. Então, muito fácil. Ele saiu da Amazônia, o avião fez uma curva, passou pela Caatinga, passou pelo Cerrado, fez uma nova curva, não passou pelo Mares de Morros, passou pelas Araucárias e pelos Pampas. Pode ver que está aqui, ó. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Araucária e Pradarias. Você parou para descansar nos estados de Goiás e Santa Catarina. Quais os tipos climáticos predominantes nos seus locais de parada? Em Goiás é o tropical continental, aquele clima tropical que é bem seco, né, no inverno. E Santa Catarina é o subtropical, né, bem próximo com o nosso clima aqui da nossa região. Qual o único domínio pelo qual você não passou? Ele fez a curva e não passou pelo Mares de Morros. Ele não atravessou o Mares de Morros. A 4 é pessoal, daí vai do gosto de cada um, né, sobre o domínio morfoclimático que mais chama a sua atenção. Então vamos fechar a correção agora falando da hora do estudo, né? Indique o domínio morfoclimático, né, que corresponde a cada afirmação. Nesse domínio há uma árvore brasileira que se destaca pela altura. O clima predominante é o subtropical. Muito fácil. Se está falando de árvore e está falando de clima subtropical, só pode ser o domínio das araucárias. Porque clima subtropical ou é araucária ou pradaria. Pradaria é conhecida pelos seus campos, só pode ser araucária. Está localizado inteiramente no estado do Rio Grande do Sul, só pode ser pradaria. Só a pradaria está inteiramente no Rio Grande do Sul. Domínio que experimentou a intervenção humana desde o início, Mares de Morros, né? O domínio onde a gente tinha ali o predomínio do bioma da Mata Atlântica que foi dizimada. Aqui a gente tem um gráfico do desmatamento no Brasil, da Amazônia Legal. Lembrando que esse gráfico está desatualizado, pois ele vai até o ano de 2016. Se ele fosse um mapa mais recente, ele ia mostrar um grande avanço no desmatamento a partir do ano passado, o ano 2019. É possível afirmar que o desmatamento da Amazônia vem diminuindo no século XXI? De certa forma, ele veio diminuindo, principalmente por causa da fiscalização em satélite. Mas, a partir de 2016, a gente tem tido um aumento
e principalmente no ano de 2019, o ano das queimadas, esse aumentou bastante o desmatamento. Em que ano houve o maior desmatamento? 95, e o menor, 2012. Assinale as afirmações marcando um V para verdadeiras, F para falsas. Então, ali, ó, o primeiro domínio brasileiro a ser explorado economicamente foi o Pantanal. Falso, né? Bem falso. O Pantanal estava no interior do continente. O primeiro foi ali no litoral, Mata Atlântica. O domínio da Amazônia apresenta climas de 2 estações definidas, verão chuvoso e inverno seco. A Amazônia está no clima equatorial extremamente úmido, então é falso. O inverno não é seco na Amazônia, é bem úmido. C. O Brasil ainda não faz controle do desmatamento utilizando imagens de satélites. Falso, faz controle sim utilizando essas imagens, principalmente desde ali do início dos anos 2000 tem tido bons resultados. D. A produção de sisal no domínio da Caatinga vem ajudando a preservar. Falso, né? A gente acabou de ver que vem ajudando a desmatar e destruir o bioma ali. E. O Cerrado sofre devastação em função da expansão da fronteira agrícola brasileira. Verdadeiro, infelizmente é verdadeiro. É o bioma que mais sofre com o avanço da produção agrícola. E F, o relevo do Pantanal é formado por altitudes médias de aproximadamente 900 metros. Falso. O Pantanal é uma das regiões mais baixas do país. É uma planície que está quase no nível do mar, né? Varia ali entre 80 e 150 metros de altitude. Então era isso, né? Fechamos aí o volume 1. Podemos começar tranquilamente o volume 2. Então um abraço, galera, e até a próxima.